dia, boa tarde, boa noite, professor Jander na área. Vou estar gravando aí para o nosso grupo de informática Elite, vou estar gravando uma aulinha de Linux. Vem comigo, olha. O que acontece? Quando a gente fala de Linux, Linux é um sistema, hoje em dia, né, como sempre foi, um sistema totalmente gratuito. Mas gratuito por quê? Porque é um software livre. E o que é um software livre? Galera, preste atenção. Um software livre, na verdade, é aquele software que você pode copiar, estudar, modificar e redistribuir. Esse é o software livre. 4 direitos para que seja software livre: estudar, copiar, modificar e redistribuir. Vem comigo. Quando a gente pensa no Linux, esse software livre, ele é um software onde foi criado pelo Linus Torvalds. Beleza. Esse cara um belo dia resolveu fazer o seguinte: pegar um sistema, colocar na internet e fazer com que pessoas pudessem ali ajudá-lo a continuar aquele desenvolvimento. Claro, pessoas começaram a fazer isso ao redor do mundo. E esse software, ainda assim, é um software livre por conta disso. Corrente do bem, acredito nisso daí. Beleza. Essa questão do software livre, né? Essa questão de Linux, essa questão do Linus Torvalds, cai na prova, né? Preste atenção, vem comigo, vamos pegar mais um pouquinho. Conceitos importantes de cara. Eu tenho GPL, General Public License. O que é? Uma licença pública geral. Beleza, mas essa licença foi criada pela SFS com 4 direitos para ser um software livre. Todo software que você pode copiar, estudar, modificar e redistribuir, então é o que a gente chama de um software livre. E o Linux é esse cara, ok? E aí, automaticamente, como pessoas começam a fazer modificações ao redor do mundo, nós temos o que a gente chama de distribuições. Um grupo faz essa modificação, um grupo essa outra modificação, esse grupo outra modificação, e assim por diante. Red Hat, Mandrake, Conectiva, Debian, Slack, SUSE, Caldeira, nós temos várias. A nível Brasil, que cai em prova, nós temos a Ubuntu, ok? Ubuntu. Ubuntu é importantíssimo hoje em dia para nível Brasil. Bem, à frente falando sobre o Linux, ele é multitarefa, 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo. Preemptivo. Preemptivo é o seguinte: ele está executando uma tarefa, para de executar aquela tarefa, executa uma segunda. Depois disso, ele volta na primeira. Mas depois de terminar essa segunda tarefa, exatamente, você está escrevendo no Word, lá no Windows, vamos lembrar de Windows. Você está escrevendo no Word e de repente você lembra que tem que pesquisar alguma coisa na internet. Você abre o navegador e faz. Preemptivo, parei aquela, depois eu volto. Ok. Não preemptivo seria o seguinte: vou terminar tudo que eu tenho que fazer naquele Word para começar em outra tarefa, outro programa. Ok? Multiusuário, 2 ou mais usuários ao mesmo tempo. Olha, até os celulares hoje em dia são multiusuários. Você está roteando o celular, 2 pessoas estão usando ao mesmo tempo. Ok. Multissessão, posso ter 2 sessões, 2 situações acontecendo ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo clássico disso daí. Claro, você copia uma pasta de minhas imagens e você copia uma pasta de repente, sei lá, documentos. Duas atividades acontecendo, 2 sessões acontecendo, ok? E aí, portabilidade. Olha, o Linux 3.1 pode ir para o Linux 3.2. Pode, sem problema nenhum. Ok? Isso aqui nós temos como características do Linux. À frente, o Linux é dividido entre kernel e shell. Os aplicativos estão rodando abaixo. Kernel, núcleo do meu sistema. O shell, interpretador de comandos. Beleza. E o Linux, eu tenho aqui como multitarefa, multiusuário. Multitarefa, 2 ou mais ao mesmo tempo. Multiusuário, 2 ou mais ao mesmo tempo. Linux como memória virtual. Swap, swapping, swap. Opa, preste atenção. Swap, swapping, swap file. Olha, o Linux como swap, ele, imagina você, um arquivo muito grande. Um arquivo muito grande, ele não consegue rodar diretamente dentro da memória RAM. Ele vai ser jogado dentro de uma memória de troca, dentro de um swap. Esse swap vai acontecer dentro do meu HD. Vai ser quebrado em pedacinhos.
e vai começar a rodar na memória RAM esses pedacinhos. Nisso que ele vai ser quebrado em pedacinhos, nós temos o swapping. Beleza. Mas o arquivo que vai ser quebrado em pedacinhos, swap file. Então, anota SWAP, swap. Swapping, ing no final. Swap file, arquivo de troca. Então, swap, memória de troca. Swapping, ação de troca. Swap file, arquivo de troca. Bem, o ambiente gráfico é porque é o seguinte, o Linux, ainda o Linux, ele faz o seguinte, você pode usar o mouse, pode, não tem problema. E quando você usa o mouse, essa daqui, ó, é a mais similar, a KDE é a mais similar do Windows. Tem uma barra de tarefas, tem um get gates, tem todas essas funcionalidades. E o GNOME? GNOME é a mais usada. Quando você instalou o Ubuntu, normalmente, por padrão, por default, vai vir o GNOME. Beleza, tá aqui o GNOME então. Então lembra comigo, KDE e GNOME. À frente, quando eu ligo o meu computador, eu posso ter um dual boot. 2 ou mais sistemas operacionais. Beleza. Quando eu tenho 2 ou mais sistemas operacionais, eu vou escolher qual dos dois eu vou utilizar. E quando eu escolho, eu tenho Lilo ou Grub. Lilo, esse daqui é o gerenciador modo texto. Bem antigo mesmo. Totalmente modo texto. E o Grub? O Grub, ó, tem uma imagem. Se já tem uma imagem, é o modo gráfico. Ok? À frente eu tenho assim, ó. Usuário comum e superusuário. Usuário comum só pode fazer o que o superusuário desejar. E o superusuário no Linux é chamado de root, ok? E aí, à frente a gente tem, ó, identificação de programas, de processos, Process ID. Então toda identificação é chamada de PID. E os scripts? Script, execução de comandos por lote. Eu tenho vários comandos a serem executados, eu vou montar um script, ok? E aí, comandos relacionados à ajuda. Approps, info, help, locate, man, what. Info, help, locate e man. São os que caem em prova. São os mais utilizados para a prova. Beleza. Add user. Eu já sublinhei. Add user. O Linux está todo em inglês. Ó. User add. Add user. Adicionar usuário. Exit. Finaliza, mas finaliza uma sessão. Halt eu vou pular, por enquanto. Login inicia, logout fecha. Beleza. E halt? Halt te dá o poder de administrador. Pensa o seguinte, halt, eu quero fazer aquilo, mas dentro do Linux e eu quero como poder de administrador. Aquilo então vai acontecer. Vou te dar um exemplo disso. O que acontece no Windows? Você clica em iniciar, programas, tal, quero desligar. Desliga o computador e ele te diz assim, ó. Seu computador ainda tem alguns programas que estão rodando. Ainda assim você quer desligar? Você diz que sim, porque você vai ter esse poder de administrador. Vou desligar o computador, mesmo com alguns programas rodando, ainda assim eu vou desligar. Isso é o halt. Halt, utilizado pelo usuário root para desligar o sistema imediatamente. Poder de administrador para isso aí. Beleza. À frente eu tenho o PSWD. Isso daí é utilizado para que a gente possa, esse comando é utilizado para que a gente possa alterar a senha. Tem que tomar muito cuidado, porque na hora da prova aparece password. Não, o comando para alterar a senha é passwd, ok? Beleza. À frente eu tenho shutdown. Shutdown desliga, mas desliga como? Shutdown -R mais 15. Esse R pode ser de reinicie, esse R de reboot. Mais 15, reinicia em 15 minutos, beleza? Menos H, quando eu dou menos H, eu tenho o poder do halt. Opa, beleza, então ele vai desligar. Aí eu ponho mais 60 minutos, mas se fosse mais 10 minutos e assim por diante, ok? Olha, user AD também adiciona usuário, user del também deleta a questão de usuário, beleza? À frente eu botei aqui para que a gente já começasse a ter um resumão disso daí. Embora eu fazendo uma aula já do resumo, de exatamente o que cai, para que possa postar, beleza, Linux, características, ó, código-fonte liberado, software livre, multitarefa, 2 ou mais ao mesmo tempo, memória virtual, swapping, opa, biblioteca compartilhada, isso daí vem lá do Unix, é um sistema antigo,
trazido lá do Unix, beleza, mas foi criado pelo Linux. Então Unix com Linux virou o que a gente chama de Linux. Beleza. Gerenciamento de memória próprio é o swapping, a rede TCP/IP, todos os protocolos utilizados dentro do Windows você vai utilizar também nessa rede TCP/IP geral, não tem problema nenhum. Multiusuário, 2 ou mais usuários ao mesmo tempo, beleza. Sistema de arquivos, ST3, Razer FS, se fosse no Windows, eu iria chamar de FAT16, FAT32 ou NTFS. Aqui não, ST2, ST3 ou Razer FS. Pensa comigo, FAT16, 16 bits de um arquivo. Eu tenho um arquivo de 64 bits, para ser lido de 16 em 16, o computador leva 4 vezes. 4 vezes para fazer essa tarefa e assim por diante. Razer FS, ST3, FAT32, NTFS, cada um com sua determinação para sistemas de arquivos. Podemos escolher a interface gráfica? Sim, KDE, GNOME, vários outros. Os mais utilizados, KDE e o GNOME para a prova, beleza? Comandos são case sensitive, são letra minúscula, é diferente de letra maiúscula. No Windows você vai criar uma pasta com o mesmo nome, alternando as letras, não pode ser criada. No Linux, isso é possível. Isso é possível uma pasta com o mesmo nome, desde que ela contenha letra minúscula ou letra maiúscula. Isso acontece. Beleza. Shell, interpretador, o kernel, núcleo do sistema. Beleza. Quais são as interfaces gráficas? Isso daqui eu tirei de uma prova. Qual é a interface gráfica mais similar? KDE. Qual é a mais usada? GNOME. Ok? Quando a prova perguntava qual era a mais similar, olha aí, a galera marcou Window Maker. Show. Exatamente errado. Isso é o KDE. Bem, à frente eu fiz uma comparação onde A dois pontos e B dois pontos, que é o meu disquete, tá aqui, ó, dentro do diretório. Dev, Device, FD, Flop Disk. O primeiro, que é o 0, e o segundo. Beleza. CD, HD, ó, Device, dispositivo, HDA. Eu já sei que é o primeiro. Primeira partição, segunda partição. Opa, E e F. HD é o B, é o segundo. Primeira partição e segunda partição. Beleza. LPT, isso aqui nós temos impressoras. Beleza, TTY, serial, comunicação, placa de som e placa de modem. Beleza. E aí à frente eu botei uma relação pequenininha dos principais comandos que caem na prova. CD, troca diretório. MK, make director, então faz um diretório. RM, remove. MV, move, mover diretório. CP, copy. Agora CP-R, -R quer dizer recursive. Recursive, troca isso daqui para você lembrar, como rápido, a dica. Então é uma cópia rápida. Cópia rápida não copia oculto. Cópia rápida copia os arquivos que estão na frente. Exatamente assim. Beleza. À frente eu tenho a verificação de versão, uname. Aqui ls eu tenho como list. Path, caminho. chmod, change mode. Change attribute. Opa, modifica atributos. fsck.ex. Altera com x aqui, ó. ext2. File system check. Verificação de sistema de arquivos. Verificação de erros. No Windows, eu vou chamar isso daí de ScanDisk. E à frente, ó, tar, que faz o backup, compactador. No Windows, zip. LPR, Linux Printer, então envia diretamente o arquivo para a impressora. FDisk, Format Disk, então formatação através de um particionamento, ok. MKFS, Make File System, então formata, cria um sistema de arquivos, e nesse caso aqui qual é? ext2. Ah, mas Jander, eu quero criar um sistema do ext3. MKFS, Make File System, ext3. E assim por diante. Beleza? Galera, beleza. Vamos lá. Eu tentei resumir ao máximo para que você não entre jamais cru e a gente consiga verificar algo do Linux. Beleza? Isso daí vai ser postado. Vejo vocês nos simulados para a gente